Olá pessoal, hoje vamos cantar uma canção que se chama Castelo Forte. Uma canção bem conhecida, bem antiga. E quero convidar você a cantar essa canção para a gente, que diz que Castelo Forte é o nosso Deus, escudo e boa espada. Com o seu poder defende os seus, a sua igreja amada. Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada. Com seu poder defende os seus, a sua igreja amada. E com furor nos prova o tentador, com artimanhas tais e astúcias infernais, que iguais não há na terra. A nossa força nada faz, estamos nós perdidos, mas nosso Deus socorro traz, e somos protegidos. Na cruz, Senhor dos altos céus, que sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Sim, que a palavra ficará, sabemos com certeza, pois ela nos ajudará com armas de defesa. Famílias, bens, poder, embora a vida vá, por nós Jesus está, e nos dará seu reino. Castelo forte é o nosso Deus, 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 Castelo forte é o nosso Deus. Essa canção diz que somos justificados, santificados e glorificados seremos através de Cristo. Justificado eu fui, santificado eu sou, glorificado serei.
livre serei, de glória em glória, de fé em fé, graça sobre graça, graça sobre graça, salvo pela graça, mediante a fé em Cristo eu sou salvo, não vem de mim, salvo pela graça, mediante a fé em Cristo eu sou salvo, não vem de mim, é dom de Deus. Justificado eu fui, santificado eu sou, glorificado serei através de Cristo. Sou livre da culpa do pecado, sou livre do poder do pecado e da presença do pecado. Livre serei, de glória em glória, de fé em fé, graça sobre graça, graça sobre graça, salvo pela graça, mediante a fé em Cristo eu sou salvo, não vem de mim, salvo pela graça, mediante a fé em Cristo eu sou salvo, não vem de mim, é dom de Deus. Senhor, somos gratos ao Senhor pela salvação que o Senhor trouxe a nós. Somos gratos ao Senhor por ser o nosso refúgio, por ser o nosso castelo forte, Pai. Senhor, que nossos corações venham estar voltados a aprender cada vez mais da Tua palavra, que nossos corações venham estar quebrantados, para que nós possamos ouvir e praticar a Tua palavra. Que o Senhor abençoe Daniel e que ele venha trazer a nós somente o que a Tua palavra tem a dizer. É isso que eu te peço em nome de Jesus, te agradecendo. Amém. Nos anos 80, Sudão estava numa guerra civil, uma tragédia. Ali aconteceu o que nós chamamos de genocídio, milhares de pessoas sendo assassinadas. E havia um grupo de refugiados judeus etíopes naquele território. E aconteceu que o primeiro-ministro de Israel, Menachem Begin, convocou uma operação militar para resgatar esses judeus. E essa operação militar e este acontecimento ganhou fama. A iniciativa foi de trazer de volta para Israel, e essa operação militar se chamou Operação Irmãos, e de fato resgatou milhares de pessoas da morte para a vida. Acontece que o Sudão é um país muçulmano, um país inimigo de Israel, e essa operação teve que ser feita toda sob sigilo, de maneira disfarçada. Então o que foi feito? Eles providenciaram um resort turístico às margens do Mar Vermelho, chamado Aros, e isso foi usado como fachada para realizar as operações na surdina, permitindo contrabandear refugiados israelenses etíopes para Israel através de barco. Esse episódio real virou um filme, Missão no Mar Vermelho, tendo como protagonista Chris Evans, o ator do Capitão América. Recomendo você assistir esse filme, mas
Eu estou citando uma operação de resgate para falar com você da maior operação de resgate de todos os tempos. E Paulo fala sobre ela em Colossenses, no capítulo 3, versículo 13. O texto bíblico diz assim, Colossenses 3:13, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino de seu Filho amado. Paulo está descrevendo aqui o maior plano de resgate de todos os tempos. Qual é o contexto? Essa carta, já sabemos, foi escrita para corrigir problemas doutrinários que estavam invadindo a igreja, heresias. Nós já vimos que a primeira medida de Paulo foi orar. Estudamos a oração dele, do versículo 9 até o versículo 12, e depois de orar, Paulo vai agir. Nota, é assim que tem que ser a nossa vida, nessa ordem, orar e depois agir, principalmente frente aos problemas. Nossa tendência é já ir buscando soluções. Primeiro precisamos falar com o Senhor. E depois que Paulo orou pela igreja, então ele age orientando, esclarecendo, de certa forma repreendendo. Mas é muito interessante porque Paulo ataca as heresias aqui de forma positiva, isso é, ele não diz o que está errado, ele apresenta a verdade novamente e ele reafirma o que é correto, a verdade sobre Cristo e sua obra. E é o que nós vamos ver com detalhes nessa mensagem e nas próximas, estudando a fundo o versículo 13, 14 até o versículo 23. E conhecer a fundo a verdade, como Paulo apresenta aqui, sempre é o melhor antídoto contra o engano. Dizem por aí que os caixas de banco que lidam com notas são treinados para conhecer as notas verdadeiras. Por quê? Porque assim que eles pegam em suas mãos uma nota falsa, imediatamente eles notam que é falsa. Eles são treinados para conhecer a verdade e assim podem facilmente identificar o erro. O foco das mentiras que estavam entrando na igreja de Colossos, as heresias, era Jesus Cristo, a verdade sobre Jesus Cristo. Eles não negavam a realidade de Jesus e nem negavam que Jesus tinha alguma importância, mas eles acabavam negando que Jesus era preeminente, que Jesus era supremo e suficiente em tudo que ele é e tudo que ele fez. Eles diziam mais ou menos assim sobre Jesus Cristo: olha, Jesus é uma importante emanação de Deus, ele de fato é um espírito iluminado que pode nos conduzir até Deus, e se nós pegarmos os atalhos do conhecimento místico, do esoterismo e das experiências, esse Jesus aí pode nos ajudar. Será que hoje em dia Jesus Cristo também tem sido diminuído? Eu digo para você, sim, com certeza, tome cuidado, preste atenção. A pessoa e obra de Jesus tem sofrido ataques até hoje. Por exemplo, para uma das maiores religiões do mundo, o islamismo, Jesus é um grande profeta. Ele não é o Filho de Deus, ele é apenas um grande profeta. E negar a divindade de Jesus é negar a verdade sobre Jesus. Para o Espiritismo, uma religião muito mais conhecida e praticada aqui no Brasil, Jesus é um grande espírito iluminado. Ele é admirado por isso, mas não é muito mais do que isso. E para o que nós podemos chamar de romanismo, a Igreja Católica Romana, Jesus praticamente é apresentado como um dos muitos mediadores. Há uma porção de católicos que eu conheço que são mais devotos de outros supostos mediadores como Maria, João e Paulo, do que o verdadeiro e único mediador, Jesus Cristo. Jesus não pode ser rebaixado à condição de um grande mediador. Para as testemunhas de Jeová, Jesus é o primeiro a ser criado. A importância dele é que ele é a primeira criatura criada por Deus. Não. Até o ateísmo tem Jesus em alta estima. Os ateus dizem que o Jesus histórico foi um ser humano formidável. Muitos deles consideram que Jesus deve ser imitado em seu bom caráter, mas Jesus não é só um ser humano formidável. Para o socialismo, uma ideologia que persiste em marcar presença na nossa sociedade, Jesus Cristo é um modelo de ajuda aos pobres e necessitados. Jesus Cristo é aquele que nos ensinou que devemos dividir igualitariamente nossos bens materiais. Jesus é aquele que praticou a ajuda e o socorro aos pobres, e não muito mais do que isso. E para muitos evangélicos do nosso Brasil,
Jesus também tem sido rebaixado à posição de curandeiro, aquele que a gente procura para obter uma cura física, um facilitador na vida, aquele que a gente procura porque está tudo meio truncado, as contas estão chegando, as coisas estão se complicando, Jesus vai me facilitar. Para muitos evangélicos, Jesus é um facilitador e um amuleto da sorte. Se eu tiver Jesus comigo, esse santo é forte, as coisas vão dar certo. Veja que, de maneira um pouquinho diferente, mas mais ou menos a mesma coisa que aconteceu em Colossos, acontece hoje em dia. Então o apóstolo Paulo fala a nós também, porque inspirado pelo Espírito, ele se põe a escrever aos Colossenses e fala da superioridade e da suficiência de Jesus Cristo. E ele começa fazendo isso aqui no versículo 13 que nós lemos, mostrando que a obra de Cristo é como o maior plano de resgate de todos os tempos. Em primeiro lugar, esse plano de resgate envolve o resgate do domínio das trevas. Versículo 13 disse: pois ele nos resgatou do domínio das trevas. Veja que isso vai muito além do que as religiões têm dito sobre Jesus. A ideia desse texto, em primeiro lugar, é que o mundo inteiro, todas as pessoas, estão sob o domínio e o poder de Satanás. João apóstolo disse isso com todas as letras. O mundo está debaixo do domínio do maligno. A tradução mais antiga da Bíblia diz: o mundo jaz no maligno. Ele é o príncipe deste mundo sem Deus. Satanás e os demônios, os seus anjos, são bem reais. Eles estão ao redor, são inimigos e estão enganando pessoas, destruindo, afastando de uma vida com Deus, estão mentindo e pervertendo as pessoas. A palavra que o apóstolo Paulo usa aqui, domínio das trevas. Trevas é escravidão, é destruição no pecado e por causa do pecado. Trevas e o pecado é a obra-prima de Satanás. É a matéria-prima com a qual ele trabalha. Pecado, virar as costas para Deus, viver em rebelião contra Deus, viver em becos sem saída, caminhos que são escuros e que só destroem a nossa vida. Basta você notar o que acontece quando a vontade humana e não a vontade do Senhor prevalece. Por exemplo, um lar onde a vontade das pessoas prevalece. É um lar destruído, é um lar dividido, é um lar triste. Já quando um lar é invadido pela vontade do Senhor e o plano de Deus é acatado e obedecido, esse lar é um lar frutífero, é um lar alegre e é um lar que tem vida. Isso vale também para os negócios, para a própria mente, a alma humana. Nós temos vivido no século e na era da depressão, e eu digo que isso nada mais é do que um reflexo do ser humano de costas para Deus. Tudo que ele colhe é o vazio, é o caminho escuro, é o beco sem saída, é a falta de sentido, é a angústia dominadora. Nós temos que entender que esse versículo também está nos mostrando que o ser humano ele não pode se resgatar a si mesmo dessas trevas. Essas trevas, elas são um domínio, é um domínio de trevas. Não há como, por meio de ação social, caridade, esforço, práticas religiosas, meditativas, espirituais, nada disso funciona, nada disso nos liberta. Deus, e somente Deus, pode nos resgatar. E aqui diz que Ele de fato nos resgatou. A palavra resgatar aqui no grego é chamar para si, salvar. E ela se refere à libertação espiritual do crente, realizada por Deus, do reino de Satanás. Esse reino de Satanás é o contraste do domínio da luz, que é um domínio da verdade, da pureza e da santidade. Esse é um reino de trevas, de engano, de maldade e pecado. E o ser humano só pode se achegar a Deus mediante essa libertação que Deus efetuou através de Cristo Jesus. Ele já fez isso através do Filho. Uma obra completa no passado, que marcou a história. É uma operação resgate empreendida por Jesus. E a operação, irmãos, que os israelitas fizeram em favor dos judeus etíopes refugiados, foi de grande importância, mas não é nada perto desta operação resgate. Deus enviou seu Filho aqui à terra para nos resgatar das garras e do domínio das trevas, do pecado e de Satanás. Há um segundo aspecto
dessa grande operação, resgate. No versículo 13, a parte B diz: nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. A palavra transporte é remoção ou traslado. No mundo antigo, o termo se referia ao transporte de uma população que era tomada por um reino. Então, um determinado reino invadia um outro país, derrotava seus exércitos e transportava, deportava todo o povo para a sua própria terra. Foi o que a Babilônia fez, liderada por Nabucodonosor com os judeus. Levou-os de Jerusalém para a distante terra da Babilônia. Transporte, deportação. É uma cena de filme. Você já assistiu algum filme de refugiados sendo sequestrados e carregados? Ou, melhor, pessoas refugiadas num ambiente hostil, num lugar subhumano, que são resgatados por um soldado de um bom país, de uma boa nação, e eles são transportados para um lugar humano, aprazível, desejável. A pessoa que é salva em Jesus Cristo, ela foi trasladada. Ela foi deportada. Ela não está mais debaixo do domínio do mal e das trevas, mas do governo benevolente do Filho de Deus. Ele nos pôs no reino do seu Filho, a quem Ele tanto ama. É importante destacar a palavra reino nesse versículo, porque reino não se refere a um território no qual nós temos que estar, nem a um lugar eterno onde estaremos. A palavra reino é reinado. É governo, é autoridade de um rei sobre um grupo de pessoas. E isso não depende de um lugar geográfico, de um pedaço de terra, de um momento histórico. Isso depende de um relacionamento entre um rei e os seus súditos. E é disso que nós estamos falando aqui. Podemos dizer que o reino do Filho nada mais é do que um modo de vida que os salvos vivem neste mundo, num eterno e contínuo relacionamento com Deus, debaixo dos cuidados de Deus, debaixo da autoridade de Jesus Cristo e da sua palavra. Esse reino é o reino do Filho amado. Tem muito amor envolvido. Sabe, o Pai expressa todo o seu amor no Filho e através do Filho, e o Pai e o Filho desfrutam de um amor eterno, infinito, ao longo das eras e das gerações. E é em Jesus Cristo que o amor do Pai é manifestado de maneira mais clara e explícita. De modo que Deus, o Pai, é eternamente pleno nesse amor trino que envolve também o Espírito Santo. E este amor perfeito Ele decidiu manifestar às suas criaturas. Portanto, o Senhor nos convida de um reino de trevas, pecado, dor, tristeza, ódio, para um reino de amor. O amor pleno, o amor máximo, o amor do Filho. Eu quero concluir a reflexão nesse versículo dizendo para você que esse transporte, esse plano de resgate, implica em 3 mudanças radicais na minha vida e na sua vida. Primeira mudança radical é de domínio. Estar no reino da luz é estar debaixo de um novo domínio, sob um novo dono. Satanás não é dono das nossas vidas, o nosso dono é Cristo. Jesus Cristo disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Ele é o nosso dono, este dono que agora nos ama, porque Ele mesmo deu a sua vida por nós. Esse transporte implica não somente um novo domínio, mas também uma nova devoção. Porque nós não temos um dono a quem obedecemos de má vontade. Se você é um cristão que obedece a Deus a contragosto, talvez você não seja cristão ainda. Porque ter este novo império de luz significa que nós temos uma nova devoção no nosso coração. Antes, nas trevas, nossa devoção era aos prazeres, ao aplauso das pessoas. A nossa dedicação era a controle, poder, bens materiais. Estávamos dedicados ao dinheiro. E o resultado dessa devoção a esses ídolos era tão somente desgraça e destruição. Mas agora, sob o reinado de Cristo, nós temos novas afeições. A obediência a Deus, o amor ao próximo, a vida alegre e simples, a bondade, a generosidade, a partilha, são coisas que passam a ser desejadas e amadas por nós.
Quando o apóstolo Paulo diz que nós somos transportados do domínio das trevas para o reino da luz, ele está dizendo que Deus nos tirou do reino escuro de ideias falsas, imaginárias, e nos levou ao reino do conhecimento claro e correto. Ele nos tira do reino de cobiças pervertidas para uma vida de anelos, anseios santos. Ele nos tira da tristeza e do vazio do pecado para a alegria e o louvor de viver para glorificar o Criador. Nós temos um novo domínio, nós temos uma nova devoção e, por fim, temos uma nova conduta prática. Em Cristo e através de Cristo, o Senhor Deus abre os nossos olhos, quebra correntes da mente e da vontade desobediente, derruba os portais da conduta pecaminosa, nos levando para uma vida nova. Nós vamos falar muito sobre isso em Colossenses, principalmente no capítulo 3, quando Paulo vai abordar a conduta prática daqueles que foram transportados das trevas para a luz. Eu espero que você me acompanhe até lá. Mas eu quero concluir esse tempo dizendo para você, você pode ter se impressionado com algum filme sobre resgate de refugiados, mas todas essas cenas e esses episódios não são nada diante do resgate e remoção, muito mais cinematográficos, que o Senhor Deus fez. Os refugiados somos nós, você e eu. O nosso exílio, a nossa escravidão, era uma vida vazia, destruída e destrutiva, debaixo das garras de Satanás. Nosso resgatador não é nenhum herói humano, é Cristo, Filho eterno de Deus. A nossa nova pátria é o reino do amor, do Pai pelo Filho. Essa dança de amor que eles desfrutam e a qual nós somos convidados a dançar e desfrutar também. E somos envolvidos nesse amor para sempre. Vamos orar, falar com Deus a respeito disso. Pai Celestial, neste momento tão somente somos gratos a Ti pelo grande plano de resgate que o Senhor empreendeu, enviando o Teu Filho para nos transportar das trevas para a luz. Temos agora, Senhor, um novo dom, um novo domínio, uma nova devoção e uma nova conduta, totalmente dependentes e voltadas para o Senhor. E cremos e continuaremos crendo e desfrutando da alegria, paz e esperança que procedem de uma vida nesse Teu reinado. Louvado seja o Teu nome, Senhor, em nome do Teu Filho, Jesus. Amém. O nome dessa canção é Vim para Adorar-te. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para
para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados.